Então vamos lá? Bom, e se eu te disser que a maior parte do dinheiro do mundo foi inventado e que ele nem existe, e eu vou te dar um tutorial de como é que cria dinheiro para você também poder utilizar. Não é tão simples de fazer, mas muita gente no Brasil conseguiu e nos Estados Unidos também. Então vamos lá. Como inventar dinheiro? Aula de hoje. Como inventar dinheiro. Que isso aqui vai dar merda. Que isso, cara? Tenho quase a melhor certeza. coisa que tem é dinheiro. É, mas o que eu tô contando é o segredo dos maiores bilionários do mundo. Talvez do primeiro trilionário também. Não sei se vai ter alguém que vai descobrir algum jeito mais prático do que esse de inventar dinheiro. Eu poderia até te contar a história das companhias que começaram com isso, né? Pra descobrir o mundo, pra poder descobrir minérios em outros continentes. O Brasil... Na verdade, que a América do Sul inteira, a exploração da América do Sul tem muito a ver com esse método que eu vou explicar hoje aqui, pra você ver há quantos anos já estão fazendo isso aqui. Então imagina o seguinte, para fazer dinheiro, você vai ter que ter primeiro uma empresa que lucre algum dinheiro. Então essa aqui é a parte necessária. Raul, mas achei que você dá um tutorial para pobre. Não, para fazer dinheiro você tem que ter dinheiro. É basicamente isso, não tem muito como fazer. É basicamente assim, água em pó, misture com água e aí é só beber, né? Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma empresa, vamos chamar ela de quê? Vamos dar um nome para ela? Uma empresa. Pada 3, né? Que é tudo padaria. Eu só dou exemplo com padaria. Pada 3. Vamos supor que você tem a padaria. Que ela não é Pada 3 ainda. Ela vai virar Pada 3 no meio dessa aula aqui. 1 milhãozinho por ano. 1 milhãozinho por ano é mixaria, tá? Não é uma empresa assim que é uma grande coisa não. Raul, mas 1 milhão é muita coisa. De faturamento não muito, gente. Porque tem muita empresa aí que gira 1 milhão. Mercadinho de bairro muitas vezes gira 1 milhão no ano. Mas na hora que você vai ver o lucro ali, já não é aquela coisa toda. E aí você tem um maquinário nessa empresa aqui, né? Um maquinário, vamos colocar aqui M de maquinário, que vai ali mais ou menos, vai valer 2 milhões. Para uma empresa lucrar 1 milhão de reais aqui, ela vai ter que faturar um valor muito maior, né? Então o faturamento aqui não vai entrar em questão aqui é o lucro mesmo. E para você fazer, então, um lucro de 1 milhão, você vai precisar de um maquinário aí de mais ou menos 2 milhões, né? Porque não é uma padaria fácil para fazer 1 milhão de lucro. Lembra que aqui a gente está falando de lucro, não de faturamento. Então, assim, se for ali, por exemplo, a margem de 15, 20, quanto você vai ter que fazer para chegar nesse volume? Pô, vou ter que girar 5 milhões num ano inteiro para tirar 1 milhão ali. E olha lá, tá? Com padaria isso aqui é muito difícil. Uma padaria com a margem muito boa. É bem complicado, porque tem funcionário, tem o ponto, tem toda aquela coisa. Aí você tem o maquinário mais a casa ali, onde a padaria tá rodando, padariazinha de bairro, sempre em casa, não é isso? Não é aquela loja, negócio assim. O segundo andar o dono mora, o primeiro andar é a padaria aqui. Mas aí ele decide profissionalizar o negócio, ele fala assim, cara, eu vou no mercado buscar dinheiro agora. Então, eu quero ir no mercado buscar dinheiro. Imagina que você estivesse num país onde você pode abrir o capital de uma empresa dessa com ela valendo pouco dinheiro. No Brasil, isso não é permitido, empresa desse tamanhozinho jamais poderia abrir na Bolsa de Valores brasileira. Mesmo com a nova legislação, a CVM Fácil, uma empresa teria que estar lucrando aí, ou faturando, né? Pelo menos uns 50 milhões por ano ali. Não seria tão fácil abrir pequenininha desse jeito. Pode ser que essa regra mude? Pode. Tem alguns países que essa regra é diferente. Mas aqui no nosso exemplo, para te explicar como é que as pessoas criam dinheiro, eu vou diminuir os números. É só pra gente não ficar, sabe, digitando, só colocar um 0 no final, se você quiser viver a experiência aí do jeito que ela seria mesmo. Não vai mudar muita coisa. Você vai colocar com a empresa aqui, coloca 2 zeros a mais aqui, você coloca com a empresa 200 milhões, e aqui coloca, entendeu? Vai 2 zeros, vai 100 milhões. Aí você vai conseguir gerar mais ou menos a mesma coisa, mas aqui para simplificar, pra gente não ficar digitando númerozinho aqui, porque digita não, né? Pra gente não ficar escrevendo númerozinho aqui no quadro, para não ficar complicado. Então, na hora que ela vai lá fazer o processo de valuation, esse processo aqui é o seguinte, quanto que a sua empresa vale, né? Valuation. O que é isso? Vamos pegar quanto que é o fluxo de caixa dela, quanto que é a previsão de lucro, etc. A historinha que você é capaz de contar também. A historinha, inclusive, vale mais do que isso aqui tudo. Porque, por exemplo, se você pegar um PowerPoint muito bem montado e você conseguir apresentar para um grupo de pessoas que tem dinheiro, você pode ter um valuation ali de 100 milhões no PowerPoint. Eu, por exemplo, já consegui, né, um valuation de 10 milhões no PowerPoint, até mais, já consegui valuation de 50, 40 milhões no PowerPoint. Por quê? Porque dependendo de quem diz o que diz, né, dependendo do seu histórico, que a gente chama no mercado de track record, por exemplo, se o Elon Musk fosse começar agora uma empresa nova, quanto que ele consegue fazer um valuation de uma empresa? Vamos supor que fosse entrar na extração de petróleo, totalmente o contrário do que ele já fez na vida. Conhecendo o histórico do Elon Musk, da capacidade de geração de valor, né, várias empresas com mais de 500 bilhões de valor de mercado, será que ele conseguiria captar 100 bilhões, 200 bilhões? Sem precisar mostrar absolutamente nada. Simplesmente com teses. Então, aqui, nessa história, como o nosso carinha da padaria, ele ainda não é um Elon Musk, né? Ele é no máximo o João das Moscas da padaria. Ele vai aqui fazer o valuation dele. Analisando essa cadeia hereditária, sei lá o quê, ele começa a falar que ele vai usar tecnologia, que eu vou investir esse dinheiro, esse recurso em tecnologia, que minha padaria não vai ter mais atendentes, sei lá o quê. Tem que prometer alguma coisa revolucionária, porque senão você não consegue, para criar dinheiro, gente. Então você vai lá e falar, eu vou fazer mais uma padaria igual às outras. Aí todo mundo vai falar, pô,
Tá doido? Padaria não dá dinheiro, taxa Selic tá em 15%, Brasil, taxa de juros 15%. Ninguém quer mexer com isso, mas ele consegue contar uma história espetacular, fantástica, e agora o mercado avalia essa empresa em 5 milhões. Raul, mas como é que ele vai criar dinheiro a partir dessa avaliação? Ele vai vender essa empresa por 5 milhões? Não. Então aqui ele criou, o valuation agora é 5 milhões. O que ele vai fazer? Esse valuation não significa que o Venture Capital ali, o fundo que analisou, ou quem está analisando a proposta dele, tem interesse em botar 5 milhões, não. Significa que eles fizeram uma tese para ele, vão gerar um PowerPoint bonito para ele vender. Agora ele decide abrir o capital dessa empresa. Agora aqui você precisa prestar bastante atenção que você vai ver a criação de dinheiro acontecer. Quando ele vai fazer um IPO na Bolsa de Valores, a primeira oferta pública que ele vai fazer para quem quiser se tornar sócio dele. Eu, você, os seguidores desse canal aqui, todos nós somos frutos disso aqui. Se você tem qualquer ação na sua carteira, esse momento aconteceu, né? Agora ele vai fazer um IPO, ou seja, a gente vai investir na padaria desse cara aqui que tá prometendo pra gente tecnologia, uma padaria sem funcionários. Então beleza, a gente vai lá e ele vai vender 25% das ações dessa empresa. 25%. Ele vai emitir 5 milhões de ações para ficar fácil, né? Cada ação R$1, beleza? R$1 cada ação. Facinho até aqui, né? R$1 cada ação, 5 milhões de ações, valor de mercado da empresa, 5 milhões, correto? Ele vai vender então no mercado, esses 25%, ele vai vender então no mercado pra gente, vamos lá agora. Presta atenção que é muito rápido, a criação de dinheiro no mercado financeiro, ela acontece de uma hora pra outra. Quando você vê, ele vai estar rico. Você vai prestar, você fala, cara, o que aconteceu? Ele tá rico já. Então é assim, ó, você vai pegar aqui agora e ele vai vender pra gente 1.250.000 ações, correto? 25% de 5 milhões, 25% das ações. Pode ser também 1.250.000 reais? Pode, porque cada ação tá valendo R$1, não é? Mesma coisa aqui, ó, o mesmo valor. E a quantidade de ações é o mesmo valor, por isso que facilitou fazer com R$1, entendeu? Porque eu não queria botar um monte de ações. E aí vamos supor o seguinte, o IPO aconteceu, o IPO foi um sucesso. A gente foi lá, comprou na oferta pública inicial, um monte de investidores. Quantas pessoas poderiam ter comprado? 1.250.000, né? Só que claro que não foi isso. Tem gente que vai querer 250.000 ações, tem gente que vai querer 10.000 ações, tem gente que vai querer 100.000 ações. Quando terminar, a gente gerou o free float, ou seja, as ações disponíveis no mercado. Free float, que de free não tem nada, né? Todo mundo pagou, mas tá free porque ele tá livre, tá aberto no mercado. Aqui agora você tem o free float. A partir do dia que o IPO aconteceu, com quem estão as ações? Com nós, né? Galerinha do mercado. Ah, eu tenho 100.000, 10.000, né, por exemplo. Eu não vou comprar 100.000 ação também, que é muita coisa. De uma padaria, dependendo do exemplo fosse outra coisa, eu comprava, mas eu não quero gastar meu dinheiro do exemplo com esse negócio aqui. A Ana Lúcia comprou 100.000. A Ana Lúcia já é mais arrojada. Ela não tem perna, comprou ali 100.000. Então a Ana Lúcia comprou 100.000 ações e tarará. E assim funcionou. Então aqui tá tudo assim acontecendo. Aí, vamos pôr o João, tá ali olhando a gente. O João falou o seguinte, cara, pra mim, velho, eu comprei 100 açõezinhas nesse IPO aqui. Aqui agora é o detalhe, presta atenção, porque eu só vou ensinar uma vez, né? Presta atenção que isso aqui agora vai dar problema. Então, o João, olha o que o João fez. O João comprou 100 ações no IPO, tá? Ou seja, ele gastou quanto? R$100, só R$100. O João é um acionista minúsculo. O João tem nada a ver com a bagaça. Acionista pequenininho. Tem 1% da empresa? Não, tem nada. Tem ali a mixaria. É um percentual irrelevante. Uma empresa que vale 5 milhões, o cara ter R$100 de ações dela é basicamente nada, né? E aí o que acontece? Ele decide, né, lá na Bolsa de Valores, na corretora dele, ele usa lá o VP, ele, mão de alface que é, decide pegar as ações dele e colocar à venda. Então ele vai vender as ações. Só que aqui agora mora o detalhe. Só tem ele vendendo. Para esse exemplo acontecer, só tem ele vendendo. Claro que uma empresa normal tem milhares de pessoas negociando por dia. Tem empresa que só tem centenas. Por quê? Porque a empresa não é tão líquida. Agora, nesse dia específico, como é um dia depois do IPO, todo mundo acabou de comprar, só o João. Ele é o primeiro a decidir vender. Ele acorda cedo e coloca no broker as 100 ações dele. Ele coloca 100 ações com a ordem de venda, ou seja, que venda, por R$2 cada. Peraí que eu vou ter que fazer mais bonitinho aqui, que senão vocês não vão entender por causa da setinha. Entender minha letra faz parte do desafio. Ele decide aqui colocar a ordem de venda de R$2 cada. Alguém queria muito ter entrado no IPO e não conseguiu. Esse cara aceita a ordem e compra.
O que vai acontecer agora? Todas as ações agora, então a PADA 3, que era a nossa empresa, né? É o ticker. Ela agora, cada ação que valia R$1, a empresa valia 5 milhões, cada ação vale R$2. Quanto que o dono da empresa tem agora? Vamos lá? 10 milhões? Não. Ele vendeu 25% pro free float, os acionistas já compraram os 25%. Esqueceu do free float, né? Não. O dono da empresa tinha 3.750.000, correto? Ações e reais também, porque as ações estavam negociadas a R$1, era igual, não era? Agora, todas as ações estão multiplicadas por 2, porque o João pegou somente R$100 e vendeu por 200. Pegou 100 ações e vendeu por 200. 2x, então agora ele possui 7.500.000 reais. Ele ainda tem a mesma quantidade de ações. Só que o dinheiro multiplicou por 2. Com R$100, você produziu uma quantidade absurda de dinheiro, correto? Esse dinheiro de fato existe? Essa é a pergunta que fica agora. Esse dinheiro existe? Mas se ele quiser vender, ele pode? Sim. Pode. Se ele jogar uma ordem lá, como a ação está cotada a R$2, ele pode. Agora vamos supor o seguinte: quanto dinheiro foi usado para fazer essa transação? Primeiro R$100 da IPO, depois 200 na compra, né? Então aqui deu para vocês entenderem que a gente multiplicou o valuation de uma empresa por 2. Agora vamos esticar essa história aqui. Aconteceu isso aqui, a empresa está se valorizando, né? Todo mundo que entrou, eu, por exemplo, né? Já tô com o dobro. Eu comprei quantas ações que eu tinha? 10 mil? Eu tinha 10 mil, já tenho 20 mil reais agora em ações, né? Já ganhei 100%. Todo mundo amanheceu ganhando 100%. O dono da padaria, acionista majoritário, que a gente chama, né? O cara que era o dono, agora tem vários donos por aí. Mas o acionista majoritário, vamos chamar ele AM, que não é o FN, ele acorda e conta a seguinte novidade para o mercado. Vou desenvolver o robô padeiro. Robô padeiro. Nesse momento que ele fala que vai desenvolver o robô padeiro, alguém percebendo que não tem ninguém querendo vender ações no mercado, são poucos acionistas, ninguém está querendo vender ações no mercado, chega lá e manda uma ordem de compra no Homebroker. Ele quer comprar quantas ações? Ele quer comprar aqui 1.000 ações a R$10 cada. Opa! Pronto. Por quê? Robô padeiro. Era uma padaria nada a ver com nada. Agora você vai ter um robô que faz pão, irmão. Vale muito mais do que uma padaria nada com nada. E aí, né, as ações são vendidas, correto? Agora, cada ação da empresa valia R$1, agora cada ação da empresa vale R$10. Quantas ações ele tem? O mesmo tanto. Só que agora a multiplicação de valor Vai por 10. é por 10. A partir de agora, então, o patrimônio do dono da padaria é de 37.500.000. Raul agora tem 100 mil. Ou seja, multipliquei meu dinheiro de entrada na padaria, o João que vendeu se fudeu. Multipliquei meu dinheiro de entrada na padaria por 10 vezes. Agora, qual o volume de dinheiro foi utilizado para fazer isso? R$10.000. Então, R$10.000 gerou uma quantidade absurda de dinheiro. Gerou 50 milhões de reais, não é isso? R$10.000 gerou 50 milhões de reais. Não é chocante? E aí fica a dúvida, Raul. Pera Fica aí, um negócio. que agora que vai ficar a dúvida boa. Não chegou na dúvida boa ainda. Não, agora que vai chegar na dúvida boa. Todo patrimônio de bilionário é calculado assim. Elon Musk, Bill Gates, bababá, Papa, todo mundo. Papa não, que dele é propriedade física. Todos esses caras, eles criaram dinheiro exatamente dessa forma. Então você abre, pega uma empresa, cresce ela, leva ela pro mercado, vende um pedaço, o mercado ancora uma parte, você começa a fazer vendas graduais. Você vai vendendo pequenas partes. O Mark Zuckerberg foi vendendo pequenas partes até que esse dinheiro vira de verdade no bolso dele. Por exemplo, se você pega hoje Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, etc., eles pegaram todo esse dinheiro, que era desse jeito aqui, venderam esse dinheiro e comprou o quê? Fazenda. Por que eles não pegam o dinheiro e deixam nessas empresas? Da mesma forma que ele subiu, ele pode perder todo o valor. Exato, porque aqui tem um risco muito maior. Esse dinheiro, ele não existe. Não nessa quantidade que está no mercado. Então, quando você pega as Magnificent Seven, etc., ele é simplesmente um cálculo. O último valor negociado se transforma, então, na realidade, né? Cara, na prática, é isso que acontece. Quer dizer que essas empresas não existem? Quer dizer que nada? Não, essas empresas lucram bilhões, etc. Elas existem. E elas estão calculadas naquele valor. Só que se fosse preciso que alguém tivesse dinheiro para comprar, não existe dinheiro na economia suficiente para isso. Ou seja, eles estão criando dinheiro ou não estão? Estão criando dinheiro. E não tem problema nenhum nisso, tá? Esse aqui é a forma como o mercado funciona no mundo todo. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países do mundo. Agora, ficou muito mais fácil você entender porque aqui a gente foi puxando para cima. Só que a mesma coisa, cara. Você tem uma ação que está cotada a R$100 e alguém joga uma ordem de venda a 50 e o mercado aceita, a empresa perde metade do valor dela. Então ela perde 50%, né?
O que aconteceu aqui? A empresa foi destruída? Ela mudou totalmente? Alguma coisa aconteceu? Pode ser que sim, mas pode ser que seja somente o quê? Do mesmo jeito que a histeria age para subir as ações, do mesmo jeito que ela age para valorizar demais aquilo que não tem valor, ela age também para baixar o valor de uma empresa. Então é muito importante você ficar atento, porque muitas vezes pode ser simplesmente o próprio dono do negócio, ou os acionistas majoritários, tramando algum tipo de golpe. O cara vai lá, combina com 10 amigos dele e fala, cara, bota pra vender todas as ações que você tem aí, que depois você compra pela metade do preço. E a galera coloca, e os investidores pequenininhos, ele não sabe como é que funciona essa brincadeira aqui. Então ele vai lá e começa a vender, porque ele se desespera. Tanto quando sobe, quanto quando cai, o investidor pequenininho, ele é levado a acreditar que esse evento aqui, ele é equivalente à realidade. O que não é. Esse evento aqui, ele não tem nada a ver com a realidade. Ele tem a ver com otimismo ou pessimismo do mercado. O que define o valor de mercado de uma empresa, então, no curto prazo, é isso que você precisa ter na sua cabeça, né? O que define o valor de mercado de uma empresa no curto prazo, né? No curto prazo é igual a loucura. É só isso. Não tem nexo nenhum. A longo prazo não dá pra fazer essa brincadeira aqui muito tempo. Por quê? Porque se a empresa lucra, por exemplo, 100 milhões, aí você tá vendendo a empresa abaixo desse valor, como é que vai fazer? Aí o PVP vai ficar zoado, né? O PL vai ficar zoado, quantas vezes o lucro que você está pagando na empresa. Obviamente, os mais inteligentes do mercado vão começar a comprar aquela empresa ou a vender aquela empresa com base na realidade. Mas no curto prazo, dá para isso aqui virar um delírio gigantesco. É assim que aconteceu com as ações da Oi, é assim que aconteceu com as ações da MMX quando ela estava para sair da bolsa, é assim que aconteceu com o Saraiva, é assim que aconteceu com todas essas empresas. Por quê? Você cria um factoide, divulga para as pessoas e as pessoas acabam, então, caindo nesse tipo de coisas aqui. Agora, Raul, eu quero aprender a usar a lógica para fazer essa análise. Por quê? Porque você está aqui vendo como é que é a irracionalidade. Eu quero aprender a usar a lógica. O que você pode fazer para comprar isso aqui de maneira racional? Se você quiser, eu preciso entender o que está por trás da empresa. Eu preciso entender os fundamentos. Eu preciso entender quanto que eu escrevo no broker. Quanto que realmente vale o negócio. Nesse cenário, meu lindo. Aí aqui, ó, AUVP. Eu te ensino. Só você entrar lá e você vai aprender a investir não só no Brasil, como no mundo todo. E detalhe, todas as informações de todas as empresas, a gente consegue te avisar se a empresa tem lucros consistentes, consegue te avisar todos os dados dela para que você não caia nesse tipo de golpe. Tem muita gente comprando muita porcaria acreditando simplesmente na cara do cara que aparece lá para vender. Tem muita gente vendendo muita coisa boa só porque o cara não é convincente, né? A cara da empresa ali não é convincente. Várias vezes isso acontece. Tem muita empresa que está na Bolsa de Valores brasileira andando de lado há sei lá quantos anos porque a cara do dono não é convincente. Agora, em algum momento ela vai Por quê? Porque chega num momento que o mercado não consegue mais fazer histeria. O mercado pode arrastar uma bolha por 10 anos, por 5 anos, mas chega num momento que a realidade ela se impõe. Quando a empresa começa a dar muito prejuízo, tem como mentir com isso aqui? Não, porque ela vai ser deslistada. A empresa que quebra não fica na bolsa. Então chega num momento que não dá mais para mentir. Se a empresa lucra demais, se ela começa a lucrar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai chegar num ponto que por mais que o mercado queira manter aquela empresa em baixa porque não confia no cara, fala, eu não confio no cara, ele não tá contando a história do jeito que eu quero. Tudo bem, não tá contando a história do jeito que você quer, mas dá pra ignorar 1 bilhão de lucro? Posso ignorar. E 10? Se 10 bilhões de lucro estiver sendo vendido por abaixo disso, significa que você tá comprando a empresa por menos dinheiro que ela tem no caixa. Isso acontece. A empresa às vezes tem 300 milhões no caixa, por exemplo, ela tá sendo vendida na Bolsa de Valores a 250 milhões. É o quê? Dinheiro de graça. Estão dando dinheiro. Lembra disso, ó. A Bolsa de Valores transfere recurso daquele que é mais despreparado pro mais preparado. É o dia inteiro. Daquele desesperado, daquele cara que se assombra, daquele cara que assiste videozinho de YouTube que não entende a realidade. Agora você aprendeu a inventar dinheiro. Beijo.